the solar industry for military equipment. Then I worked 10 years at SolarEdge. I was a vice president of technical sales. And in the last 5 years, I'm working for Ecore Energia Solar as managing of business development. Bom, pessoal, esse é o Ioannis Zive. Ele é o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Ecore. Está no mercado de energia solar há mais de 20 anos. Começou sua carreira lá nos anos de 2003, desenvolvendo equipamentos relacionados à energia solar para o Exército de Israel, que é onde ele reside. E depois ele passou mais de 10 anos na SolarEdge, onde ele encerrou suas atividades como vice-presidente de vendas técnicas. E nos últimos 4 anos, ele está à frente da Ecore na posição de nosso vice-presidente. So we are at the Forum GEDE, and GEDE is the distributed generation. And as I understand, everybody are very much afraid about what's going on with this sector. This is one of the most important sector. This is the sector that is relevant for us. And today I'm going to talk about the future of this sector and about things that are coming and how to see the beautiful future and not just the fear that everybody is sensing, or at least a lot of people I feel they are sensing this fear. Bom, pessoal, a gente está no Fórum GD e a gente está falando sobre geração distribuída. E hoje a sensação que nós temos é que muitas das pessoas, se não todas, estão um pouco preocupadas, um pouco com medo sobre o que vem pela frente agora dentro desse nosso setor. Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre o futuro da GD no Brasil, sobre como se comportar com esse sentimento que a maioria das pessoas está tendo, de receio, de medo, e quais as perspectivas que nós temos para a geração distribuída, que é um setor de extrema relevância para todo mundo que está conversando aqui hoje. So I will start with the fact. The fact is that DG is here to stay. It's not going away. Don't need to have a fear about this. Because DG is the simplest way of generating more energy. This is the best way to create energy without expensive transmission of this energy. Unlike big fields, big ground mount systems of the multi-megawatt systems, which are also good, in these kind of systems you need to spend a lot of money for all the wiring and the cabling to take this energy from the rural areas until where it's needed. And with the distributed generation, the generation is done where it is consumed. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o que é um fato. O fato é que a geração distribuída veio, se estabeleceu e ela vai continuar em crescimento no Brasil, porque essa é a forma mais simples que se tem de ter controle sobre a geração de energia com um custo muito pequeno pela transmissão dessa mesma energia. A gente conhece também dentro do nosso setor as grandes plantas de energia de megawatts que estão instaladas em outros locais, mas essas têm um comportamento diferente de quando a gente olha para uma instalação de telhado, por exemplo, porque nesse tipo de instalação a gente tem um custo maior de infraestrutura para a transmissão dessa energia, com cabos, com todos os acessórios necessários, com o tipo de relacionamento que ela vai ter com a rede. Então, quando a gente pensa na instalação em telhado, na geração distribuída, da microgeração, nós estamos falando na forma mais simples existente para que se tenha controle sobre isso com baixo custo. Distributed generation is also very cheap for the infrastructure, because to build a solar system is much cheaper and much simpler than to add now a hydraulic place to create energy, or to build a power plant. You not need to create dangerous nuclear factories. You have very simple and very cheap way to increase the level of generation of energy with very low cost. E também é muito barato a gente pensar na geração distribuída do ponto de vista de infraestrutura, num aspecto mais global, porque quando a gente fala na geração distribuída, se a gente for comparar com o custo de implantação de uma usina hidrelétrica, de uma termoelétrica, ou se a gente for colocar o papel dos riscos de eventualmente ter que instalar uma usina nuclear, nós estamos falando de um aspecto de infraestrutura muito mais complexo e muito mais complicado para todas essas outras fontes quando comparadas com a geração distribuída. Então ela também apresenta essa relação de custo-benefício muito mais interessante do ponto de vista de infraestrutura num aspecto global da matriz energética. Now, this is why we need the distributed generation. Because we cannot be dependent on the hydro, because you have all these droughts. We cannot be dependent on the oil and the gas because they run out. We cannot be dependent on anything, and the consumption is going up and up and up every year.
And yes, we turn more efficient, and our cell phones are more efficient, and the LED lighting is more efficient, but the consumptions keep going up and up and up, especially with the new electric vehicles that are coming, and this will increase dramatically, exponentially, the consumption of energy in all of the world. E essa é a razão pela qual a geração distribuída ela se sustenta no Brasil, porque a gente olha os níveis de consumo de energia aumentando ano após ano. Esse gráfico mostra isso para vocês, a evolução da energia nos últimos 10 anos, apurada, como o nível de consumo aumenta. E é um fato que nós temos hoje uma eficiência maior nos nossos equipamentos. Nós temos smartphones mais eficientes no que diz respeito à duração das suas baterias, nós temos iluminação de LED, nós temos equipamentos com menor índice de consumo, mas ainda assim nós temos um aumento de consumo significativo e que continua aumentando ao longo dos anos. E nós não podemos ser dependentes apenas das fontes hídricas, que sofrem com sua escassez no período de seca. Nós não podemos depender das fontes de óleo e gás, que nós conhecemos as consequências disso para a nossa matriz energética e para o meio ambiente. Então, a argumentação de que a GD é um fato através da energia solar, ela se sustenta não somente por aquilo que a gente observa do comportamento da matriz, mas também pelo comportamento de consumo no nosso país. So, from all of this lecture, and I will elaborate more, the most important thing I want you to take is this graph, because you will see that they can put regulations and laws and all kind of things that will disturb our market. But this means that they cannot stop us, because they need us. They need the distributed generation, and the distributed generation is coming to stay and will increase no matter what they do or don't do. A parte mais importante dessa apresentação, e óbvio que a gente vai se aprofundar mais no assunto, é esse gráfico aqui. Porque ele deixa muito claro para todo mundo que a percepção de consumo no nosso país faz com que, independente de regulamentação, independente de novas leis, independente de qualquer outro movimento que se faça, que influencie o nosso setor, esses movimentos não fazem com que o nosso setor pare de forma nenhuma, porque na nossa matriz energética, nesse relacionamento com a agência regulatória, com o operador nacional do sistema, eles necessitam da GD imputando a sua energia na matriz, porque esse nível de consumo hoje ele não é atendido por tudo aquilo que a gente tem de infraestrutura energética no Brasil. Fazendo uma inferência na fala do Ione, que todos nós já assumimos um compromisso de longo prazo. Todo mundo já tem um compromisso assumido de pagar energia elétrica até o final das suas vidas, a menos que a gente resolva mudar completamente o nosso estilo de vida e morar numa floresta, né? Do contrário, isso já está assumido. E se essa característica de consumo continua aumentando, a GD ela se torna indispensável para as necessidades do nosso país. So what is this 4300 rule? I know this is one of the biggest fears in the market because it is stopping the industry. But guys, this is something that is happening all around the world. The grid is trying to protect itself. The very unique characteristic of the PV generation is generating the energy at specific hours when you have sunlight, and it's not generating energy at the early morning and during night. And the grids don't want to accept the energy which is not needed. So they try to change the times of PV generation by taxes, by not giving fair feed-in tariffs, etc., etc. This will change the industry. This will change step by step, will increase use of all kinds of storage solutions that we already saw some of our partners talking about, and this will come. But you don't need to be afraid of these rules. Of course, they're not good. They're disturbing the industry, but we need to learn how to live with them and how to plan the right sizing of systems and how to use technology like storage to have better and maximum return on investment from our PV systems. Bom, pessoal, e agora, né? Lei 14.300 está aí, isso traz uma série de dúvidas para o nosso mercado. Ela se apresentou com um aspecto negativo num primeiro momento, fez com que o mercado parasse, mas existe uma lógica por trás disso que precisa ser entendida também. A rede, os agentes que regulamentam a rede elétrica brasileira, precisam de alguma forma fazer com que a rede se proteja. E por que ela precisa se proteger? Porque a geração de energia solar ela tem uma característica muito particular de todas as outras, porque você gera num horário específico com a incidência luminosa. E você tem uma injeção de energia em um horário específico e, eventualmente, os operadores da rede eles não querem aceitar
essa injeção de energia em demasia na rede nesses horários em que a energia solar está no ápice da sua produção. Então, como que eles fazem para proteger isso? Eles criam taxas, eles criam regulamentações, eles tentam mudar bandeiras tarifárias, eles criam cenários como a bandeira branca no Brasil, que cobra valores diferentes em diferentes horários, para que você tenha um relacionamento diferente com a rede. Isso já aconteceu em muitos outros países que já estão mais maduros nesse processo, e ainda assim, nesses países, o mercado continua muito forte. Então, esse é um motivo que, num primeiro momento, é óbvio. A Lei 14.300, ela parece com distúrbios ao nosso mercado. Ela trouxe uma série de incertezas num primeiro momento, mas o que a gente precisa fazer a partir de agora é entender esse comportamento e usar tecnologias e discernimento técnico para que a gente saiba se comportar com esse novo cenário do nosso mercado. A gente consegue falar a partir de agora com muito mais propriedade sobre armazenamento de energia, que faz muito sentido no momento em que você é tarifado por aquilo que você injeta. A gente consegue falar num dimensionamento muito mais apurado, com embasamento técnico de tamanhos de sistema, para que não se tenha desperdício de energia injetada em demasia na rede. Então, esse é um movimento natural de outros mercados. Por pior que pareça, é compreendido sobre uma lógica de relacionamento com a rede e traz todas as possibilidades para um movimento de continuidade do mercado de uma maneira mais bem estruturada a partir desse momento. So these are the bad rules, but we also have good rules. A gente falou agora de uma regra não muito boa, mas agora a gente vai falar de algo que é muito bom, regras muito boas. I'm talking for maybe 4 or 5 years since I arrived in Brazil the first time about safety regulations and how in all around the world we see safety regulations of rapid shutdown and safe DC and arc protection, and I'm always saying that this will come to Brazil, so finally this has arrived. And we see in Minas Gerais already firefighters that are requesting systems to have norms of rapid shutdown. We see requirements for AFCI, and this is still some norms in some places, but I'm telling you guys, these rules are coming. And yes, they will disturb a lot of installers and a lot of systems, but they will have our life much safer, our systems much better, and much healthier industry with safety for the installers and safety for the system owners. Bom, pessoal, já faz alguns anos que o próprio Yoni está falando sobre regulamentações de segurança, 4 ou 5 anos, desde que ele começou suas atividades aqui no mercado brasileiro. A Ecore fala disso desde sempre, desde que ela se estabeleceu no mercado de energia solar lá em 2014. E isso era uma tendência, isso era uma promessa para o mercado brasileiro, baseado no comportamento de mercados mais maduros, e agora isso é uma realidade. Desde o ano passado, nós já podemos observar, como por exemplo em Minas Gerais, uma regulamentação do Corpo de Bombeiros, a Instrução Técnica número 30, que já trata de segurança para instalações fotovoltaicos em telhado, falando de tudo aquilo que já era nosso discurso desde o começo. Dispositivo de seccionamento rápido, sistema de controle contra falha de arco. E para que isso vem para o nosso mercado? Num primeiro momento, isso pode se apresentar como mais um ponto que gere distúrbio para o mercado, porque agora você tem novas preocupações para trabalhar com o seu sistema. Mas isso traz um olhar de segurança e de confiabilidade para tudo que a gente vai fazer, que eleva essa régua de qualificação do mercado para que ele cresça em bases muito melhores estruturadas e com premissas que são inegociáveis, valores que são inegociáveis. Quando a gente fala de segurança, a gente leva isso para todos os aspectos, mas a gente pode olhar segurança do ponto de vista de investimento, segurança do ponto de vista de equipamentos muito melhores, com emprego de tecnologias muito melhores, segurança para proteção de vocês próprios, integradores que se relacionam com isso e com todos os seus riscos no dia a dia, segurança para os donos das suas residências e para as suas famílias. Então a gente está passando por um momento de construção de um mercado mais qualificado, como já aconteceu em outros países que são expoentes na energia solar hoje mundialmente. And this is specifically relevant to our sector, to the DG. This is why I'm talking about this in this presentation, because in DG you talk about rooftops, you talk about putting solar system where people live. I'm not talking about the ground central systems where you can use regular string inverters or central inverters. In our sector, you need to use technology which have safety, like MLPE and like technologies that I will talk about shortly. E isso faz muito sentido, falar de regulamentações de segurança quando a gente está falando de geração distribuída, porque lembrando aquele conceito que foi apresentado lá no começo, a GD ela trata especialmente de instalações que estão onde as pessoas vivem,
que estão nos telhados, que estão em locais onde você tem vidas presentes, não obrigatoriamente aquelas grandes usinas que estão afastadas com sistemas de controle, sistemas de segurança, que podem muito bem utilizar inversores de string, inversores centrais. A gente está falando massivamente de instalações que permeiam vidas, de instalações que têm que tratar a segurança com o seu aspecto primário de valor inegociável, e aí faz muito sentido nós falarmos de equipamentos com tecnologia e tecnologias com segurança, como por exemplo a tecnologia MLPE, ou ainda falando da Ecore, o uso de microinversores da P-Systems, de otimizadores de potência da SolarEdge, que já tem toda essa segurança embarcada na sua topologia técnica. So how to stand out, how to differentiate yourself from the competition, how to be more professional. Então, sabendo de tudo isso, como se diferenciar? Como ser a empresa que vai enfrentar toda essa competição, que tem um caráter mais técnico agora e prosperar nesse mercado? You need to change your thinking from just being receptive and being responsive and answering questions and okay, somebody wants to buy a system, I'm selling him a system, to a more of a consultant that is now helping and trying to sell system by finding the right system to the right client, and you need to be much more a consultant in state of mind. Bom, pessoal, eu, Rodrigo, costumo dizer que a gente oferece soluções para o mercado. Todos nós aqui oferecemos soluções para o mercado, mas para que exista solução tem que ter um problema. E nós temos um comportamento hoje no mercado de ser extremamente responsivos às necessidades do cliente. O que isso quer dizer? Os clientes vêm com uma demanda e nós respondemos à demanda desse cliente. Esse é um momento extremamente oportuno para que a gente mude esse pensamento a respeito do tipo de comercial e do tipo de comercial técnico que nós seremos, porque nós passamos a ter um papel extremamente ativo na identificação das necessidades do cliente, para que nós tenhamos a capacidade de usar todo o nosso know-how e todo o nosso conhecimento para fazer vendas consultivas. Identificar a real necessidade do cliente, identificar que tipos de equipamentos se aplicam àquelas necessidades e como fazer um bom dimensionamento de um sistema baseado em preceitos de segurança e nas regulamentações e nas leis que estão presentes no nosso mercado. And there is no more room for cowboys, for people which are not professionals. You need to be a professional seller, you need to understand the system, you need to understand the technology, and you need to understand the financials behind it. So you can do the right installations and the right incentive how to sell the system to your client, to convince them and to put the right sizing so he has the right solution, not just to sell. You need to do also a good job. And for this, you need to be qualified installer. You need to have the proper learning, the proper knowledge, and continue learning all the time and be professional and qualified. Então, nesse cenário de vendas consultivas, o que acaba sendo um benefício direto para o nosso mercado é que não há mais espaço para os aventureiros. Como o Ioni disse aqui na fala dele em inglês, não há mais espaço para o cowboy, né, que vai tentar desbravar esse mercado. Só sobram duas opções, ou esse tipo de empresa, esse tipo de profissional sai do mercado ou ele se qualifica. E a qualificação é a régua para todos nós que vamos lidar com o cenário consultivo. Porque a partir desse momento você tem que continuar num processo de aprendizado contínuo, você tem que saber identificar as necessidades do seu cliente dentro de parâmetros técnicos e legais. As empresas que se qualificarem, elas ganham destaque, elas viram referência e elas ganham a possibilidade de prosperidade no mercado, tratando de uma competição menos predatória, para não usar uma palavra mais pejorativa aqui. Você trabalha com uma régua mais elevada a partir da qualificação do mercado. And you need to understand that we live in an ecosystem. We're not alone and you're not alone, and you need to find the right partners. Just like Ecore found the right partner with AP Systems, which is a very strong company that is giving us a healthy back with financials, with good products, you have a good partner with us, because we have spread all around the country with 30 different units, with logistics center, with training center, with certification program, with a Ecore online platform. We have all of this to help you stand out from the other installers and have a good saleability and good products. E uma coisa que é claro para todo mundo, mas a gente tem que reforçar esse conceito, é que nenhum de nós trabalha sozinho nesse mercado. A gente está em um ecossistema e existem vários elos nessa cadeia, e uma parte importantíssima para que todo esse processo de venda consultiva e de qualificação aconteça é identificar e trabalhar ao lado de bons parceiros. Assim como a Ecore faz, identificando seus bons parceiros que trazem
boas tecnologias para o mercado, como a P-Systems e SolarEdge, para vocês também é importante encontrar bons parceiros na distribuição. E a Icori está pronta para ser esse parceiro para vocês, com uma estrutura de atendimento nacional, com unidades espalhadas por todo o país, com centros logísticos espalhados por todo o país, indo de sul ao norte, e também com uma estrutura de centro de treinamento e a sua matriz. Então nós temos tudo o que é necessário para poder estar ao lado de vocês nesse processo de qualificação, de vendas consultivas, de caminhar lado a lado dentro desse ecossistema. So it's not just about the partner, it's also about the technology, and we are offering the best microinverters in the market. You saw yesterday, I hope, the results of research, but we have the right product for the right market. It's not just about MLPE, it's not just about microinverters. You need to have the microinverter that is right for the panels that are used in this market. And here we use 72 cell panels, and we need the right product for it. And here we're using 4-to-1 and 8-to-1 microinverters, and not every microinverter is the same. Não é tudo igual. E não é só falar sobre bons parceiros, a gente tem que falar também sobre bons produtos, não somente sobre uma categoria tecnológica, mas quais os produtos que compõem essa categoria. E quando a gente fala de Icori, quando a gente fala de AP Systems, nós estamos falando dos produtos certos para o mercado brasileiro. Produtos desenvolvidos para as necessidades do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem uma característica diferente de outras localidades, como os Estados Unidos, por exemplo, por trabalhar com módulos de mais alta potência. Então faz todo sentido nós desenvolvermos equipamentos, microinversores para 4 módulos, para 8 módulos, com capacidade de alta potência DC, porque isso faz sentido para o nosso mercado. Então, quando nós falamos de microinversores, é importante que se destaque uma frase que é slogan da Icori: microinversor não é tudo igual. Ontem nós até mostramos aqui o resultado de uma pesquisa que acredito que todos já sabem, mas é importante que esse conceito sobre as diferenças do produto e os produtos certos para o mercado brasileiro estejam muito claras para todos vocês. I like specifically the connection with AP Systems because we have 9 years of partnerships in this country with local support in this country. In Portuguese, we have the right product with a 4-to-1 DS3D, and we have the first microinverter in the world for 3-phase solution. E quando a gente tem um relacionamento muito especial com a AP Systems, desde o começo da nossa atuação no mercado de energia solar, estamos ao lado da AP Systems, são 9 anos dessa parceria nesse país. Isso conferiu à Icori o posto de maior distribuidor da AP Systems do mundo, e essa empresa tem uma relevância muito grande. Hoje ela é o maior distribuidor, o maior fabricante, de painéis multimódulos no mundo. Foi a primeira a fabricar microinversores multimódulos, como nós temos hoje no mercado, o DS3D, microinversor monofásico de 2.000 watts para 4 módulos. Foi a primeira a inventar um microinversor verdadeiramente trifásico, que foi o YC1000, que hoje se apresenta para o mercado na sua nova versão como o QT2D. So it's the first time I finished lecture on time, including Rodrigo's translation, so thank you very much for listening to me. Pessoal, muito obrigado pela atenção à palestra. A gente terminou no tempo, agradeço muito por todos vocês. Obrigado.